Bom dia, meus jovens! No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina aqui pra vocês, do início até a hora de eu dormir. Então se inscreve aqui no canal para acompanhar. Eu sou o Ronaldo Henrique, criador desse canal onde eu ajudo pessoas a se transformar em gestor de tráfego para negócios locais e viver disso como eu vivo. Como vocês sabem, eu moro aqui nessa casa hoje, me mudei, saí da casa dos meus pais justamente por conta disso. Então fica até o final desse vídeo. As primeiras coisas que eu faço, eu vou deixar aqui para você ver. Basicamente é esse ritual na parte da manhã, então eu fico um tempo de jejum na parte da manhã e aí eu faço esse ritual. Esse ritual é basicamente o que eu chamo de meu milagre da manhã. Se você não conhece, tem um livro chamado Milagre da Manhã e aí eu recomendo urgentemente que você leia, porque é um livro que te ensina muito, que te fala muitas coisas que você precisa. Então eu basicamente começo isso daqui, nesse milagre da manhã. Primeiro, eu medito, então eu faço minha meditação. Então, e aí eu fico cerca de 10 minutos geralmente meditando. Depois que eu medito, eu tenho basicamente um texto no meu bloco de notas, no qual eu leio tudo. Então eu vou lendo. E aí eu decreto ele pelo menos 3 vezes, que é basicamente a rotina para mim perfeita que eu quero ter. O horário que eu acordo, os estados que eu vou ter, eu decreto tudo aquilo. E aí depois eu fico de frente, aqui eu tenho um mural, e aí eu não vou mostrar porque tem coisas bem pessoais. Mas eu tenho um mural aqui, que basicamente tem as minhas principais referências de empreendedorismo. E aqui também é um mural de coisas que eu quero alcançar, das minhas metas desse ano. E aí eu mentalizo, eu conseguindo, eu sinto aquilo, eu fico um tempo fazendo isso. Eu fiz isso, depois disso daqui, eu pego minha Bíblia, e aí é na Bíblia que é a minha parte do Milagre da Manhã, no qual eu faço meu devocional. Então eu voltei a ler Mateus, então eu tô acho que Mateus 17, e aí todo dia eu leio um capítulo e estudo esse capítulo, pego referências teológicas, vejo e tudo mais. Isso daqui pra mim é muito bom, escuto escuto um louvor também. E aí depois que eu faço isso, eu faço minha parte de alongamento, então eu geralmente me alongo no chão mesmo, então eu deito aqui no chão e tudo mais, faço um alongamento. E aí, para minha coluna, porque eu fico o dia inteiro sentado e se você ainda não trabalha como gestão de tráfego, você vai ver que você precisa cuidar da sua coluna, tá? E aí depois que eu faço isso, aí sim, eu posso ir tomar meu café da manhã, né? Ou, no caso, eu já começo a trabalhar. Agora, de preferência, eu tô preferindo começar a trabalhar e eu fico um tempo de jejum, porque eu acredito que eu sou muito mais produtivo assim. Como que começa minha parte da manhã, tá? Eu tô escolhendo não fazer musculação na parte da manhã, porque eu gosto de produzir na parte da manhã. Então, Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaAds e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês R$30 mil em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui, e tudo isso por apenas R$97. eu faço musculação, e aí você presta atenção nisso, tá? Se eu acabo fazendo musculação nessa parte da manhã, inclusive acabei desligando no monitor. Se eu acabo fazendo musculação na parte da manhã, o que acontece comigo, né? Eu basicamente faço musculação lá e tudo mais, é muito bom. Só que aí eu começo a produzir depois de 1h30, 2 horas. Eu já gosto de começar a acordar produzindo. Então depois que eu faço isso, eu assisto conteúdo, tá? Eu estudo. Então eu venho aqui e aí eu estudo coisa técnica de tráfego. E aí depende muito do momento que eu tô. Então vão ter vezes que eu vou estudar uma coisa, vai ter vezes que eu vou estudar outra. Depende muito do que eu tô precisando. Então, por exemplo,
Eu vou atender agora uma cliente de outro lugar do estado, de outro estado, é de Santa Catarina. E ela tem um negócio muito específico mesmo, assim. E provavelmente eu vou ter que utilizar o iFood, vou ter que rodar tráfego para iFood. Então, eu vou estudar sobre isso. Então, eu venho aqui, eu entro basicamente aqui e estudo, tá, algum conteúdo específico que eu preciso. Depois que eu estudei, eu estudo geralmente 30 minutos por dia, não é muito. Eu sei que, não é muito. Eu sei disso, só que se você faz isso de forma consistente é muito bom. E eu trabalho com tráfego, eu mexo com tráfego o tempo todo. Então não é, obviamente, só isso que eu acabo estudando. Porque eu acabo tendo que, às vezes, não entendendo tal coisa, e eu preciso fazer tal coisa, então varia muito. Mas aí eu venho aqui depois na Netflix e eu assisto ali também cerca de uns 20, 30 minutos de série em inglês, para praticar meu inglês. Então aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês. Aqui eu entro e tudo mais, assisto minha série em inglês. Inclusive eu até recomendo que vocês assistam, tá? É uma série que ensina muito sobre empreendedorismo. O nome se chama aqui, ó, Suits. É uma série que se chama Suits, S-U-I-T-S. Eu terminei isso e tudo mais, o que eu faço? Presta atenção, tá? Eu já abro 3 abas. E eu vou até mostrar aqui pra vocês, que eu acho que faz sentido mostrar nesse caso. Eu abro essas 3 abas aqui, ó. Eu abro minha agenda da semana, o ClickUp e abro o WhatsApp. Por quê? Na agenda eu vou ver as coisas que eu tenho que fazer no meu dia. Então eu consigo ver, ó, tem que fazer tal, tal e tal coisa. Então tá tudo organizado por cor e tudo mais. Aqui, ó, primeiro pode ver que começa pelo meu da manhã. Depois, ClickUp. No meu ClickUp tem todas as tarefas que de fato eu preciso fazer, que são muito importantes. E aqui tem o WhatsApp para eu entrar em contato com os clientes também. Falando para você como que eu me organizo, tá? Como eu te falei, primeiro eu faço a parte de milagre da manhã, depois estudo. Depois, o que eu faço e o que eu gosto de fazer? Eu faço o atendimento dos meus clientes. Então, eu dou uma olhada na minha agenda primeiro, né, claro. E depois eu mando mensagem para os meus clientes. Eu vejo tais clientes, então, por exemplo, eu tenho que mandar mensagem para tal cliente. Eu mando mensagem para todos, mato essa parte de atender os meus clientes, né? Eu tenho isso em basicamente 2 vezes no dia ali, uma parte da manhã e outra parte da tarde. E isso, presta atenção, tá? Presta muita atenção. Isso é muito importante, eu vou até um pouco lá pra fora pra falar com vocês com relação a isso. Isso é muito importante, por quê? Porque basicamente, quando você fala com o seu cliente, você está dizendo para ele a importância dele. E aí você pode até estar gerando resultado, ou pode não estar gerando resultado. Só de você falar com ele já muda muita coisa. Então eu recomendo que você sempre fale com o seu cliente, entendeu? Isso é muito importante e te ajuda a gerar de fato resultado para ele. E eu gosto de fazer isso. Então eu até vim aqui para falar com você sobre isso. Então eu sempre falo com os meus clientes. Nessa parte da manhã é uma parte muito importante para falar, para entender. Às vezes ele tem alguma dor, ele tem algum problema, ele tem alguma coisa que ele acabou não falando com você. Então eu recomendo que você faça isso. Depois que você falou com o seu cliente, o que eu faço? Eu deixo na minha rotina. Eu tenho a parte de demandas dos clientes. Então eu basicamente venho aqui e aí eu falo com o meu cliente, falei com ele, vi todas as demandas, dor, coisas e tudo mais. Aí o que eu faço? Eu começo a fazer as demandas. O que entra na parte de demandas, tá? Tem várias e várias partes. Tem a parte de, basicamente, eu otimizar as campanhas. Então eu otimizo todas as campanhas, tanto no Google Ads quanto no Meta Ads. Isso é extremamente importante porque para pensar, como que eu vou conseguir gerar resultado do meu cliente se eu não olho as campanhas? Então eu faço a parte de otimizações, mas não é só isso, a parte de demanda dos clientes. Então, por exemplo, se eu tiver um processo de onboarding, eu vou fazer essa parte de onboarding. Se no caso eu preciso mexer numa planilha, estruturar uma planilha de resultado para apresentar para o meu cliente, eu também vou fazer isso. E aí pode entrar várias coisas. Tudo que eu precisar fazer para o meu cliente entra nessa parte de demanda. Depois que eu faço essa parte de demanda, aí eu venho para a produção de conteúdo no YouTube, que é basicamente esse vídeo que eu estou fazendo com você. Então, agora eu estou nessa parte de produção do conteúdo. Então, eu faço um vídeo no YouTube e tudo mais, produzo conteúdo. Lembrando, se você está começando no tráfego, não faz tanto sentido você produzir conteúdo para o YouTube, vai para o Instagram. Depois que você tiver maturidade, tiver já faturado uma boa grana, já tiver investido em tráfego, aí você pode ensinar. Mas não tenta ensinar se você não tem autoridade para ensinar, tá? Eu recomendo pelo menos você fazer isso. Depois disso,
almoço. Aí eu vou pro meu almoço, depois que eu produzi o meu conteúdo do YouTube, como e tudo mais. E aí eu já venho pra parte de prospecção. Depois que eu volto do almoço é prospecção. Então eu já tenho até aqui tudo estruturado, tá? Eu vou até já te mostrar, mas tem tudo estruturado. Então eu vou para de prospecção e aí eu prospecto. E aí, caso você ainda não tenha nem visto nenhum vídeo, cara, aqui no meu canal tem vários e vários vídeos sobre prospecção ao vivo, para nichos específicos, no WhatsApp, por ligação, tem proposta comercial, tem literalmente tudo que você precisa. Então, aí eu vou para a parte de prospecção. Depois é atendimento dos clientes de novo. Eu atendo meus clientes, converso com eles e tudo mais. Depois disso, tem a parte que eu produzo conteúdo para o Instagram e para a comunidade Sobral, então eu costumo fazer isso. Então eu vou lá, produzo conteúdo, seja uma arte, seja um reel, seja o que for. Eu produzo essa parte do conteúdo, produzo um texto lá para a comunidade Sobral. É até uma forma de eu ter feito uma collab com o Pedro Sobral e tudo mais. E se você ainda não sabe disso, tem um vídeo que eu mostro isso aqui no meu canal, é só você procurar. Depois disso, eu deixo minha agenda mais livre. Isso geralmente acaba ali cerca de 7 horas, 6h30, por aí. E aí, por que eu gosto de deixar minha agenda mais livre, tá? Porque, por exemplo, hoje vai ter um evento na Lagoinha Alphaville do Flávio Augusto. Pra quem não conhece o Flávio Augusto, de verdade, ele é até uma das fotos que tá aqui. Deixa eu te mostrar isso daqui. Até uma das fotos que tá aqui é dele, é esse cara que tá aqui no meio. É uma das minhas grandes referências, não só pra mim, mas assim, quem entende de empreendedorismo, quem já estuda sobre isso há um tempo, quem gosta de vendas, cara, o cara é um bilionário que veio do zero e ensina muita coisa. Vai ter essa palestra dele lá na Lagoinha Alphaville, eu consequentemente vou ir. Então eu deixo mais livre para isso, conhecer alguém, me encontrar, fazer evento, ir para evento, fazer networking, ou se surgir algum tipo de oportunidade, algum tipo de reunião, a minha agenda fica mais aberta principalmente para isso. Claro, se eu acordo 5 horas, é muito óbvio que eu também não posso dormir tarde. Isso é uma coisa óbvia e eu tenho muito claro isso. Então eu me programo para não dormir tarde justamente para não prejudicar meu sono. Porque se você dorme mal, o seu dia ele fica todo cagado, literalmente todo cagado. É por isso que eu recomendo você, por exemplo, fazer musculação, você ter um ritual de manhã no qual você prepara o seu dia, prepara sua alma, tem um tempo ali bom e tudo mais. Isso é extremamente importante. E isso, cada vez mais, presta atenção, tá? Cada vez mais vem vários estudos comprovando de que faz diferença no sono, na sua produtividade, em tudo que você precisa. Então, qual que é o meu objetivo de estar fazendo esse vídeo aqui com você e estar te mostrando um pouco da minha rotina? Para te mostrar que, assim, eu não sou uma pessoa que, nossa, um cara que já é milionário e que tem um monte de... Não, eu sou um cara que estou trilhando a minha jornada, mas eu já tenho vários e vários hábitos que fazem uma grande diferença na minha vida e que cada vez mais, conforme eu vou repetindo, dia após dia, eles vão fazer ainda mais diferença na minha vida. E não importa se você é gestor de tráfego, se você é social media, se você trabalha com qualquer uma outra coisa. Você precisa entender que os seus hábitos, presta atenção nisso, tá? E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo diferente. Os seus hábitos, eles vão transformar a sua vida. Se você não começar a fazer isso agora, presta atenção, se você não começar a fazer isso agora, você pode estar daqui uns anos fazendo muita grana. Você pode estar daqui a alguns anos tendo uma vida muito boa, só que eles vão prejudicar em tudo. Então, no seu sono, que é uma das coisas mais importantes, no seu tempo de qualidade consigo mesmo, no seu, querendo ou não, na sua parte de musculatura. Então interfere em muitas coisas. Por isso que eu gosto de ter esse tempo comigo ali na parte da manhã, como eu te falei. E caso você não lembre, tem um livro chamado Milagre da Manhã. Vê resumo sobre ele, lê sobre ele. É um livro muito bom mesmo, que te fala sobre você ter essa parte de um tempo ali importante. E eu mentalizo tudo. É uma coisa que eu tô estudando há pouco tempo. Na verdade, eu tô estudando há pouco tempo não, isso é mentira. Tô estudando já há um tempo, mas... eu tô relendo esse livro, mas eu tô lendo agora de uma forma mais específica e tudo mais, que é esse livro aqui, ó. É um livro chamado Como Se Tornar Sobrenatural. E ele é um livro que fala muito sobre física quântica. E eu sei que esse vídeo tá sendo totalmente diferente, tá? Mas eu tô tentando trazer essa parte de mentalidade aqui pros conteúdos, porque
eu sei o quanto isso daqui, mudar isso daqui, mudou minha vida, entendeu? E aí isso daqui parece uma parada de coach, parece uma parada de aquelas coisas clichês, infelizmente, porque tem pessoas se apropriando disso de uma forma que não deveria, mas é uma coisa que precisa ser falada. Esse livro aqui, ele fala sobre física quântica, da importância de você mentalizar, da importância de você meditar, da importância de você ter esses momentos no qual você transforma a sua mentalidade. E por que é importante? Porque quando o seu cérebro, ele não sabe quando você está imaginando e quando está vivendo algo real. E quando você imagina, presta atenção nisso, quando você imagina algo, basicamente é como se fizesse conexões neurais, e aqui eu não estou falando de, o que eu acho, talvez, não, isso daqui eu estou falando de ciência, tá? É um doutor que escreve esse livro, é um neurocientista. E basicamente, a gente está dizendo que cria conexões neurais, então quando você for fazer aquilo, o seu cérebro ele já está mais predisposto, vamos dizer, a fazer aquilo, porque ele já tem conexão. E isso é a sinapse, né? Quando liga um neurônio no outro. Então, quanto mais vezes você mentaliza, quanto mais vezes você imagina, quanto mais vezes você consegue sentir aquela emoção, mais você está condicionado a fazer as coisas acontecer. E aí eu falo isso porque talvez você esteja procrastinando, talvez você esteja acomodado, talvez você esteja pensando, mas talvez eu vou fazer, talvez eu não vou fazer. E aí você vê esses monte de conteúdo que tem aqui no meu canal, e tem muito conteúdo, tem conteúdo para você ver sobre todas as coisas possíveis já na gestão de tráfego, e eu vou alimentar com cada vez mais, mas entra um ponto, você muitas das vezes fica procrastinando, você não sente confiança, você acha que você não vai conseguir. E aí, pra mim, é uma coisa só, não adianta eu falar também só da parte técnica, eu ficar falando tráfego, de planilha, sobre reunião, sobre conseguir clientes, sobre prospecção, se eu não conseguir te ajudar a mudar isso daqui. Porque se você não mudar isso daqui, você pode até começar, mas você vai parar logo. Você vai estudar um dia e depois não vai conseguir mais. Você vai estudar 2 dias e não vai conseguir mais. Então, é necessário, não tem como eu pular essa parte de mentalidade, eu não falar sobre essa parte de mentalidade. E é uma coisa que eu não vejo muito de estudo de tráfego falando, por exemplo, aqui no YouTube pelo menos. E isso é um grande problema. Porque se você olha as pessoas bem-sucedidas, elas têm um padrão comportamental diferente. Elas têm uma mentalidade diferente. Elas têm atitudes diferentes. Elas têm uma energia diferente. E aí não é sobre o que eu acho, é sobre o que você acha. É sobre o fato. Então, o meu objetivo nesse canal não é somente falar sobre a parte técnica. É ajudar você a mudar a sua mente. Eu sei que várias pessoas talvez vão criticar esse vídeo, não vão gostar desse vídeo, mas eu sei que vão ter várias pessoas, mas várias pessoas mesmo, que vão conseguir mudar a mente por conta desse vídeo, que vão conseguir enxergar de forma diferente. E eu quero atingir essas pessoas, eu quero conseguir falar com essas pessoas. Essas pessoas que vão de fato olhar para a gestão de tráfego e vão falar, cara, isso aqui é uma ferramenta. Eu vou mudar minha mente porque aí eu vou conseguir utilizar a ferramenta da maneira certa. E esse é o objetivo, não é, talvez, Não, o objetivo não é esse. O objetivo, presta atenção, tá? O objetivo da gestão de tráfego é te proporcionar finanças, parte financeira. Mas não somente isso, mas ajudar você a transformar outros negócios também. E quando você se entrega, quando você quer servir as pessoas, você acaba recebendo também. E é uma coisa de energia, tudo que você planta, de verdade, não tem como fugir dessa parte. Tudo que você planta, você acaba colhendo. Tudo que você semeia, você colhe. Se você não semear, você já está semeando. Então, por exemplo, se eu não faço coisas boas, eu não estou fazendo coisas boas. Então, eu não estou semeando coisas boas. Se eu não semeio coisas boas, eu estou semeando coisas ruins. Isso é uma coisa natural, faz parte da lógica da vida. Então, quando você olhar para a gestão de tráfego e você entender que não é apenas sobre gestão de tráfego, mas é sobre você impactar outros negócios, que está impactando outras pessoas, que vão fazer faturamento subir, que vai fazer clientes ficarem mais satisfeitos, que vai ajudar e vai proporcionar soluções para outras pessoas, você vai estar ajudando de forma de verdade, você vai estar recebendo dinheiro por isso, mas você vai estar recebendo outras coisas também. E aí você fica feliz, e aí você gera felicidade, e aí vira uma troca de coisas boas. Então, eu preciso falar com você sobre isso, que
Esse é o segredo, você construir rotina, você construir uma parte comportamental de que de fato vai se transformar numa